Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de falar sobre a sacanagem de Milei, porque Milei não pode estar falando sério quando repostou aquela imagem dividindo a América do Sul ali entre países de direita e países de esquerda, inclusive ali reproduzindo, né, aquela imagem que foi postada em redes sociais em que o Brasil e outros países governados pela esquerda aparecem como uma favela, uma comunidade, e os países governados pela direita como uma cidade futurista, né, parecendo ali aqueles panfletos religiosos, com tudo ali muito tigre, com arco-íris, enfim, a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente vai falar sobre isso, porque não pode ser, mas foi. Vamos também falar sobre a ata do Copom, que saiu hoje de manhã. Essa ata que foi, mais uma vez, um copia e cola das atas passadas. Vamos passar pelos principais aspectos dela e o que não mudou da ata e poderia ter mudado nesse mês. Além disso, já nessa seara dos juros, nessa toada, a gente também vai falar de IBCBR e Focus, trazendo as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. Antes de tudo isso, já vamos dar um giro pela nossa agenda, que a cada dia que passa, quanto mais a gente chega perto da semana do Natal, mais enxuta e esvaziada fica a nossa agenda. Então vamos passar rapidinho por ela, vamos falar do fechamento do mercado e a gente já entra nesses assuntos de hoje. Vamos ver o que saiu, o que tem para sair, quem fala, quem não fala hoje, porque às 5h30 da manhã saíram os PMIs, os índices de atividade de gerente de compras, composto de serviços e industrial preliminar de dezembro, é como se fosse a prévia do PMI, e também a gente teve essa prévia do PMI na zona do euro e no Reino Unido às 6h30 da manhã. Então, uma agenda que já começa com prévia de índice de atividade dos gerentes de compras, a gente já vê que não vai ser uma agenda tão movimentada. E a tendência é ladeira abaixo, tá? Quanto mais a gente chegar perto da semana, essa é a última semana, inclusive, do ano, que a gente tem uma negociação completa nos países. Dias completos e semana completa de negociação. Porque a partir da semana que vem, começa aquela intermitência, mercados fechados por conta das festas de final de ano. 7h da manhã, índice de expectativas econômicas de dezembro, então o que está sendo esperado lá na Alemanha para a economia. Às 7h da manhã também na zona do euro saiu a balança comercial de outubro e às 8h a tal da ata do Copom, que a gente vai comentar com vocês os pronunciamentos principais, as partes que mais importam e principalmente as não mudanças, que eu acho que é o principal quando a gente fala de ata do Copom. Além disso, às 8h da manhã aqui no Brasil, a FGV divulgou o IPCS semanal, né? IPCS semanal parece redundância, mas o S é de semanal, da segunda quadricemana de dezembro. Então também aqui, tirando a ata do Copom no Brasil, nada de muito relevante na nossa agenda por enquanto, mas vamos seguir porque a gente tem mais um pouquinho de agenda. Vamos lá. Às 10h da manhã saiu a sondagem industrial de novembro, não a da FGV, mas a da CNI, da Conferência Nacional da Indústria, e 10h15 a FGV divulgou o monitor do PIB de outubro, aquele dado que acaba sendo quase um complemento ao IBCBR. O IBCBR a gente vai falar hoje, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, e a FGV também faz o seu Índice de Atividade Econômica pelo monitor do PIB. A metodologia é diferente em relação ao IBCBR, mas os dois normalmente trazem complementos entre si. Muitas vezes o monitor do PIB traz um dado, um ponto que o IBCBR não trouxe. Então é legal olhar os dois juntos, mas como saiu 10h15, vai ficar para outro dia para a gente comentar. Às 10h30 saíram os dados de relatório mensal de emprego, taxa de desemprego, salário médio por hora de novembro dos Estados Unidos. Lembrando que o payroll, ele normalmente é divulgado às sextas-feiras,
mas essa semana ele foi divulgado antes porque ele faz parte daqueles dados represados dos Estados Unidos. Como entre outubro e novembro muitos dados ficaram represados, eles estão sendo divulgados, inclusive meio fora de época, que é uma micareta dos dados lá dos Estados Unidos por conta da paralisação do governo. Às 10h30 da manhã, também nos Estados Unidos, saíram os dados de venda no varejo em outubro e às 11h45, daqui a pouquinho, vão ser conhecidos os PMIs, composto, industrial e de serviços, também preliminares à prévia do índice de atividade lá dos Estados Unidos. Às 4h da tarde na Argentina, sai o PIB do terceiro trimestre. Que dia para ser divulgado o PIB do terceiro trimestre da Argentina? Vamos ver quem é que está realmente tendo frustração e fracasso na economia. E às 6h no Chile sai a decisão de política monetária por lá. Então os juros vão ser decididos lá no Chile. Então aqui a gente tem uma agenda que, como eu falei, conforme vai se aproximando do fim do ano, vai ficando menos relevante. E isso abre espaço para que outros protagonistas apareçam nas movimentações do dia a dia. E foi, na verdade, isso também que aconteceu ontem. Aconteceu na sexta-feira e na segunda-feira também. A ausência de dados faz com que as pessoas do mercado, os investidores, se apeguem a qualquer dado ou sinalização disponível. E ontem não foi diferente. O mercado acabou subindo muito por reflexos globais de preço de commodity e até o reforço que teve do setor financeiro. O setor financeiro mais um dia ganhou protagonismo, quase aqui tive um trava-língua, ganhou mais uma vez protagonismo, porque na sexta-feira, para quem lembra, foi revogada, suspensa ou retirada a Lei Magnitsky, que tinha como alvo Alexandre de Moraes e sua esposa, e isso à época, quando foi colocada a Lei Magnitsky, isso gerou um certo furor ali, uma bagunça no setor financeiro, justamente naquela questão de que regras vão ser seguidas, vai ser cumprida a ordem da Magnitsky ou vai ser cumprida a ordem aqui no Brasil, o que seria, né, mais importante ali para o setor financeiro seguir, pensando sempre no lucro, da onde viriam as multas maiores. E esse descumprimento, essa dúvida do descumprimento, à época jogou as ações do setor financeiro lá para baixo. Inclusive, Banco do Brasil sofreu muito com isso por conta da folha de pagamentos de funcionalismo público aqui no Brasil. Então, teve toda essa questão que levou os bancos para baixo. Quando essa lei ela é retirada, quando tira a sanção, os bancos são os primeiros a se manifestarem. Então, na sexta-feira, eles já puxaram o Ibovespa. E ontem não foi diferente. Eles deram mais um salto e continuaram dando esse reforço, contribuíram com a alta do Ibovespa. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que foi esse fechamento, porque a gente teve avanço mais uma vez do Ibovespa. O Ibovespa voltou a flertar com as máximas, não chegou a nenhuma máxima, mas voltou a se aproximar desses patamares históricos de fechamento da Bolsa. Ao mesmo tempo, a gente teve o IBCBR, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, em queda. Então já vamos passar aqui. O Ibovespa subiu 1,07 e vocês devem estar se perguntando, mas se a economia está mostrando sinais de desaceleração, por que é que a Bolsa subiu? Já explico para vocês. O Ibovespa subiu 1,07, puxado já pelo que eu falei, muito puxado pelos bancos. Algumas empresas ligadas às commodities também acabaram tendo altas não tão relevantes, não tão fortes, mas também importantes, caso da Petrobras e da Vale, que tem um peso bastante grande no Ibovespa. E mesmo assim, mais um dia, o dólar subiu junto com a Bolsa. Eu já falei disso ontem, mas vou reforçar porque o movimento é muito parecido. Em dezembro, a gente começa a ter uma perspectiva de saída de recurso do Brasil. Muitos lucros são remetidos para o exterior. E se sai dólar do Brasil, o que acontece com o dólar? O dólar sobe. Então, mesmo que a gente tenha tido um dia de entrada de recurso estrangeiro, essa expectativa por saída de dólar e a própria saída do dólar fazem com que o dólar se eleve, que ele tenha força contra o real. E isso aconteceu mais um dia. Apesar de ter sido um dia com alta das empresas ligadas às commodities, que normalmente derrubam um pouco o dólar, e de alta mais generalizada na Bolsa, isso não foi suficiente para conter a alta do dólar, que mais uma vez subiu 0,23 e ficou ali no patamar de 5,42. Está orbitando esse patamar de 5,42, 5,43
já há algum tempo. Ontem não foi diferente e a gente teve mais uma vez esse efeito da saída do recurso no final do ano. Inclusive em dezembro e já no finzinho de novembro, é muito comum que o Banco Central intervenha ali, faça intervenções no câmbio, justamente para segurar um pouco essa flutuação que acaba acontecendo em detrimento aí da saída de recurso daqui para remessas do exterior. O S&P 500 caiu mais um dia, caiu 0,16 e a Nasdaq afundou mais um pouquinho em relação a ontem, caiu quase 0,60% aqui, caiu 0,59%, ainda por toda a incerteza em relação às empresas de tecnologia, principalmente quando se fala da Nasdaq, e mais do que isso, era esperada uma fraqueza no mercado de trabalho nos Estados Unidos hoje. Então o mercado esperava um payroll mais fraco, inclusive do que os meses anteriores, com menos criação de vaga e menos dinamismo. Hoje está difícil, hein, gente? Hoje eu estou num trava-língua eterno aqui. Menos dinamismo na economia estadunidense. Esse dinamismo menor, ele traz uma perspectiva de economia desacelerando por um lado, mas por outro também reforça a ideia de que os Estados Unidos devam continuar cortando os juros por lá. Então aqui sentimentos mistos em relação a essa desaceleração da economia, mas que ontem não ganhou força o lado da queda dos juros, porque a expectativa negativa prevaleceu, além da dúvida e incerteza em relação às empresas de tecnologia. Um dia que, como eu falei, os protagonistas não foram ali os dados que foram divulgados, até porque a gente teve uma ausência de dados ontem. O IBCBR acabou elevando um pouco o Ibovespa, isso porque diante de uma expectativa, na projeção de que a gente tem uma economia desacelerando, e a gente vai ver o IBCBR daqui a pouquinho, nessa expectativa também se espera que os juros caiam. Então, se você começa a esperar que os juros vão cair antecipadamente, mesmo que a ata do Copom tenha sinalizado o contrário, nessa expectativa a gente acaba tendo alta da Bolsa, porque aumenta o apetite pelo risco. E esse também foi o movimento de ontem. Além do IBCBR, o Focus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, estou dando spoiler do programa todo, né? Mas o Focus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também mostrou inflação em queda. Isso também reforça a expectativa pelo corte de juros pelo Banco Central, ainda que a gente tem as mesmas desculpas de sempre. Então aqui a gente vai comentar tudo com vocês, mas já dando um panorama geral do que movimentou a Bolsa ontem, foram esses condutores na ausência de outros. Então, na ausência de outros, o que normalmente fica em segundo plano, ganha mais protagonismo e relevância. Vamos agora para o nosso próximo assunto, pegar um avião, vamos para a Argentina comer um doce de leite, né? O Eduardo foi para a Argentina e a gente vai para a Argentina agora, porque a gente vai falar dele, vamos falar de Javier Milei, que Milei e Zezé de Camargo a 80 km por hora, quem falou mais besteira? A gente pode aqui, né, pensar qual dos dois foi mais infeliz nas suas colocações durante o fim de semana e o começo da semana, porque o Milei publicou um mapa que retratava ali os países de governos de esquerda, governados pela esquerda na América do Sul, na América Latina, como favelas. E como uma contraposição aqui, ele colocou os países que serão e são governados pela direita como se fossem países futuristas, países do futuro, países que vão fugir, como o próprio post fala, tá? Abre aspas aqui, não sou eu que estou falando, não falaria uma besteira dessas, vão fugir do empobrecimento socialista, fecha aspas. Essa foi, na verdade, socialismo empobrecedor, para citar certinho a fala aqui do post repostado por Javier Milei. E Milei só pode estar de sacanagem, Milei está de brincadeira, porque ele está retratando países como o Brasil, como grandes favelas, e a Argentina como um país do futuro, um país enriquecido, sendo que quem foi pedir ajuda para o FMI e sentou no colinho dos bancos estadunidenses foi ele, né? Quem teve que pedir socorro e depois nem sempre foi atendido foi Javier Milei. Quem levou tweet impresso ali de presente e não dinheiro foi Javier Milei. Então você começa a ver um descolamento da realidade entre
o que Javier Milei posta e nessa narrativa construída normalmente por essa direita, extrema-direita, que acaba construindo essas narrativas para inflar esse discurso, mas que não condizem com a realidade. E hoje saiu o PIB da Argentina e eu quero só ver, porque o país que está com mais da metade dos seus habitantes na pobreza não é o Brasil. Infelizmente, nossa, eu até engasguei. Acho que Milei rogou uma praga aqui. Infelizmente, a Argentina que vive essa realidade hoje de empobrecimento da população cada vez mais indo para a pobreza, salários achatados, aposentados falando que não tem ali como viver com a aposentadoria, que precisam escolher o que vão comprar ou não vão comprar. É uma Argentina que na marra, destruindo inclusive a economia e destruindo todos os benefícios sociais, passando a motosserra como gosta Javier Milei, fazendo tudo isso conseguiu controlar a Argentina porque matou o paciente, não porque resolveu o problema que ele tinha. Então, é um descolamento de realidade, foi um post muito infeliz e carregado também, além de todo esse conflito, dessa coisa ideológica que a gente poderia pensar em relação a um post como esse, que foi muito de mau gosto, foi uma imagem péssima para se divulgar, para se compartilhar, além de todo esse mau gosto, colocando ali como se tivesse uma fronteira ideológica e que uma fosse ali, né, muito superior à outra, uma do futuro e outra em contraposição de empobrecimento, tem toda uma questão carregada ali de elitismo, de xenofobia, enfim. Eu achei de muito mau gosto a postagem, não me espanta isso vir de Javier Milei, inclusive Javier Milei foi um dos primeiros a parabenizar o presidente eleito no Chile, né, falando justamente sobre isso. Abre aspas aqui, Javier Milei afirmou: tenho certeza que trabalharemos juntos para que a América abrace os ideais da liberdade e podemos libertar do jugo opressor do socialismo no século XXI. Eu não sei que socialismo é esse que Javier Milei está querendo libertar alguém, porque eu não conheço nenhuma... Alguém falou aqui para mim, é só um probleminha de câmbio, é um problemaço de câmbio, é um problemaço de várias coisas que a Argentina tá ali enfrentando e, né, não consegue olhar para o próprio umbigo, né, acaba tendo essa autoestima de que não é o que está na realidade, mas o discurso existe, né, e o discurso na extrema-direita não precisa condizer com a realidade. Eles criam a própria realidade, eu sempre falo isso, e começam a divulgar isso em massa, as pessoas acreditam nessa realidade e acreditam, como eu estava falando, que existe uma experiência socialista, por exemplo, no Brasil. Eu não conheço nenhuma experiência socialista no Brasil de fato, mas Javier Milei está vendo assim, e aí ele cria toda essa narrativa, cria todo esse discurso e ainda diz que eles são o país do futuro, que eles que estão crescendo, eles que não estão sendo empobrecidos, quando na verdade é o contrário. Então, mais uma vez aqui, uma fala muito infeliz, que a gente poderia ficar o programa todo batendo, mas eu não vou ficar, porque a gente tem outros assuntos para falar e a gente tem que falar de outra coisa infeliz, infelizmente, né? Porque eu sinto que eu sempre sou arauto de más notícias. Mas a gente tem que falar de ata do Copom. Então já vamos mudar o assunto, vamos voltar para o Brasil, porque a gente tem que falar da ata do Copom que reconheceu a inflação, mas não quis sinalizar quando começa a cair os juros. E aí vem muito em linha com o comunicado. O Copom e o Banco Central do Brasil, ambos aí foram considerados, né, o Copom na figura de Comitê de Política Monetária do Banco Central, o nosso Banco Central foi considerado o mais rígido do mundo, o que tem tido o tom mais duro do mundo. E não é à toa, porque mesmo com a inflação caindo, mesmo com as projeções da inflação caindo, o que a gente vai ver daqui a pouco no relatório Focus, o Copom insiste em falar de desancoragem. Tinha que ser a desancoragem de novo, né? Porque eles não têm outra desculpa, eles continuam falando que as expectativas da inflação estão desancoradas. O que seria uma expectativa desancorada? Você ter uma expectativa para a inflação e a inflação começar a caminhar em outros patamares, com outros números. Então você espera que ela vai cair e ela começa a subir, o que faz com que as previsões e a própria política monetária ganhem descrédito, sejam
ali desacreditadas ou até mesmo tratadas com ceticismo. E parece que o Banco Central está falando sobre isso da nossa inflação, como se as expectativas para a nossa inflação estivessem sem essa ancoragem, sem esse algo que puxa para a realidade. E, na verdade, não é, porque é justamente o contrário que está acontecendo. O mercado projeta uma inflação e ela vem abaixo, inclusive agora abaixo do teto da meta. Então, que desancoragem tal é essa que continua como justificativa na ata do Copom para não sinalizar início de juros, de queda de juros, de corte de juros ou de mudança de política monetária. Então, o Banco Central continua insistindo nessa taxa de juros mais alta, não sinalizou quando começa, jogando inclusive areia e água no chope das expectativas do mercado financeiro, que já esperavam o primeiro corte no comecinho do ano. O Copom falou, não vai ser assim, a gente vai decidir quando cai e não vou falar quando é. E aí isso deixa um clima de incerteza também em relação a esses cortes de juros, mas tudo indica, pelo menos a desaceleração da economia e a própria inflação, que esses cortes venham logo. Mas o Copom não quis aí se comprometer com novos cortes e acabou decidindo não só em manter a taxa de juros em 15%, como falar que ela deve continuar mais longa por um período mais prolongado. Inclusive, vou ler aqui um dos últimos parágrafos antes da votação, porque ela foi inclusive votada por unanimidade. Vamos lá. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução de política monetária. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente por período, de taxa de juros por período bastante prolongado. Então aqui, o comitê avaliando que a estratégia em curso, qual que é a estratégia em curso? A manutenção do nível corrente da taxa de juros em período bastante prolongado é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. O que esquece o Banco Central é que o Banco Central não tem só esse papel de perseguir a meta da inflação. Inclusive, a inflação já está abaixo do teto. Parece que eles querem levar a inflação para o centro da meta. Mas esse não é o único papel do Banco Central. O Banco Central tem outros papéis, inclusive zelar pela economia. Só que essa política de juros, ela tem um custo econômico e um custo social muito alto. E com isso eles estão promovendo a desaceleração da economia e trazendo aí questões que no futuro, no médio e longo prazo, vão começar a trazer mais problemas econômicos, porque começa com a desaceleração da economia. Se você começa a ver uma desaceleração da economia e uma demanda em queda, uma perspectiva de queda na demanda, você vai suspender projetos, você não vai expandir sua capacidade produtiva, talvez você não contrate mais gente e pode ter a possibilidade, inclusive, de demitir pessoas. Isso mexe com o mercado de trabalho, isso mexe com a massa salarial. Se você começa a ter uma desaceleração no mercado de trabalho, que é o que também vem sendo perseguido, hoje está muito difícil, hein? Está chegando o fim do ano, eu acho que eu estou só o Papai Noel da Paulista, bem cansada depois do vendaval. Mas vem sendo perseguida com ali quase que uma... Nossa, me fugiu a palavra, gente. Assim de saúde no finzinho do ano. Sendo perseguida ali com uma teimosia, era isso que eu queria falar, esse centro da meta, como se nada mais importasse. E isso vai trazer desaceleração. A desaceleração vai fazer com que a expectativa da demanda diminua, a massa salarial diminuindo, isso faz com que a expectativa de demanda diminua ainda mais. E aí, a desaceleração também acontece porque você começa a ter pouco investimento, ninguém vai querer colocar o dinheiro em produção se você não tem expectativa da demanda. Então é esse ambiente que está sendo criado para perseguir uma meta que eu já falei e vou reiterar, muitas vezes nem condiz com a realidade, não reflete a realidade da inflação global hoje da forma que ela é constituída. Vou terminar aqui. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e que os futuros passos da política monetária podem ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajustes caso julgue apropriado. Essa frase não devia nem estar nessa ata de política monetária do comitê desse mês. Porque falar que retomar o ciclo não é o ciclo de corte. Retomar o ciclo é o ciclo de alta. Então está deixando uma porta aberta não para o corte, mas para retomar o ciclo de alta de juros, indo na contramão, inclusive,
do que analistas esperam e até alguns posicionamentos do próprio governo, como o do Fernando Haddad, que vê espaço para corte de juros. E aí eu vejo um Galípolo não só acenando para o mercado financeiro com mais rigidez do que o mercado mesmo espera, e para mostrar uma independência total do governo federal, dizendo aí que fez a lição de casa certinho e que podem confiar na política monetária dele. Essa é a ata do Copom, que não sinalizou juros. E eu falei que a economia está desacelerando e a gente vai ver justamente essa economia em desaceleração no IBCBR, porque o IBCBR, mais uma vez, teve queda. IBCBR, só para todo mundo ficar na mesma página, é o índice de atividade do Banco Central do Brasil. É o índice de atividade que é medido com base nas pesquisas mensais e que desacelerou, em reflexo da desaceleração das pesquisas mensais também. Ele é tido como um termômetro do PIB, não é uma prévia, porque não é a mesma metodologia, mas é um termômetro, uma expectativa do PIB, porque ele vem antes, mensalmente, o PIB é trimestral, então já dá para ter uma ideia, pelo menos, para que direção o PIB deve caminhar. E não está caminhando para cima. O IBCBR caiu mais uma vez, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. O IBCBR caiu 0,20% nesse mês, olhando ainda para o mês passado. Pessoal, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. E ele caiu mais um mês, mesmo com a alta da agropecuária, porque o setor urbano da economia, ele está com dificuldade, ele está com fraqueza. Então a gente vê um IBCBR que sobe ali, um índice de atividade econômica, que sobe pelo menos até abril e depois ele vem em declínio até outubro. E isso fica mais evidente quando a gente vê o comportamento mês a mês. Apesar da gente ter tido essa alta do IBCBR de 1,5% em janeiro, que vem muito pela recuperação do agro, essa recuperação de um agro enfraquecido no ano passado, porque foi um ano de muitas quebras de safra, depois isso não se sustenta. A gente tem cada vez um comportamento de IBCBRs menores, exceto ali março, que fica um pouquinho acima dos meses anteriores, mas marginalmente. Depois IBCBRs negativos, mês a mês, um pouco de recuperação em agosto, mas nada que vá reverter o cenário. E agora, em setembro e outubro, um IBCBR que cai 0,20% nos 2 meses. Isso vem do enfraquecimento da parte urbana da economia, como eu estava falando. Então já vamos colocar o próximo gráfico, porque eu tenho 1 minuto para falar disso, para vocês verem aí como realmente essa desaceleração está acontecendo. Então, o IBCBR fica sempre nessa faixa de queda de 0,2. A gente tem um pico ali de atividade na agropecuária, mas todos os setores ali ligados aos serviços, à indústria, ao lado urbano da economia, que é o que sofre com a taxa de juros, você vê que a gente tem essa desaceleração. Inclusive, se a gente considerar o IBCBR sem a agropecuária, que é esse ex-agropecuária que vocês estão vendo no último quadradinho aí, a gente vê que a queda seria até maior. Então, por mais que a gente tenha tido essa recuperação da agropecuária e do agro, que vem de uma recuperação também de uma base muito ruim de comparação no ano passado, isso não tem força suficiente para levar o IBCBR para cima, por conta do peso do lado urbano, principalmente do setor de serviços, que tem um protagonismo no PIB e que vem sofrendo, junto com a indústria, por conta da taxa de juros que está muito alta e vai, como eu falei já, falando da ata, enforcando a atividade urbana da economia. Quero dar um recado antes de me despedir de vocês e entregar para os nossos vizinhos de cima, porque ainda estão abertas as inscrições para a nossa segunda turma de pós-graduação aqui do ICL, o Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A gente teve uma aula inaugural no domingo, às 8 horas, mas se você não conseguiu assistir, porque estava assim como eu, vendo a olha, eu falei que eu não assisti, enfim, eu assisti trechos, eu até assisti a parte ali que falou do Alencastre e tal, fiquei feliz com alguns professores, mas eu tive que assistir a semifinal da Copa do Brasil, a final corintiana sou, e sofri muito, achei que fosse passar mal. E se você, assim como eu, teve que assistir a final da Copa do Brasil, seja para assistir o Vasco, o Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro, ou nenhum deles, porque você não torce para nenhum, mas estava lá secando, ainda tem um pouquinho de chance para assistir, porque a gente vai ter hoje a reprise do lançamento da turma de 2026, às 8 horas da noite. Então não perde tempo,
vocês assistam a aula hoje. Eu, assim que sair da aula, vou assistir o trechinho que falta para voltar para vocês com mais novidades. Fiquei bem feliz com a divulgação do professor Luiz Felipe de Alencastro, porque eu li muito ele na história. Ele é um professor incrível que estuda o Atlântico Sul e todas as negociações envolvendo o Atlântico Sul. Ele é uma referência e é muito bom ter ele no corpo de professores aqui do ICL. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula inaugural. Então, se não deu tempo de ver, ainda dá tempo de assistir hoje às 8 horas da noite. E ainda lembrando que as turmas estão abertas, então se você gostar, dá tempo de garantir a vaga. Agora sim, vou entregar para os nossos vizinhos de cima do rolê ICL, mais do que excelente companhia a partir de agora com o William De Luca e Guga Noblat. E eu volto amanhã com um entrevistado especial e acredito que ele vai estar aqui pertinho de mim. Um beijão e até amanhã. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço! Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.